Graça e paz, amados, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, amém? Amados, eu quero que vocês gerem expectativas no seu coração para aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado uma palavra direto do alto para suprir a minha e a sua necessidade, amados. Então, abra os seus ouvidos físicos e espirituais e se preparem para aquilo que o Senhor está preparando para mim e para você, amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos comigo, curvassem suas cabeças, para que nós iniciássemos nosso culto com uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia, por essa manhã, Pai, crendo, Pai, que é o dia que o Senhor preparou para nós, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, pela vida de cada amado, Senhor, que está assistindo da sua casa, Senhor, sedento, Pai, faminto para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu te rendo graças, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão envolvidos no culto essa manhã, Senhor, que estão se colocando, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu possas, Senhor, utilizá-los, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, aos meus irmãos. Pai, te rendo graças pelo fluir do Teu Espírito neste lugar, Pai, fluindo neste lugar e alcançando meus irmãos em suas casas, Pai. Te rendemos graças por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 34. Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. No versículo 17 ele diz assim: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Nessa passagem, amados, Davi, ele está nos contando sobre uma experiência que ele teve com Deus, em que o Senhor o auxiliou a superar uma situação de grande dificuldade. Mas se nós atentarmos com clareza assim, o que a Bíblia nos diz, o Senhor nos fala que, em momento nenhum, Ele nos diz que nós seríamos livres das aflições, dos momentos de dificuldade, enquanto nós estivéssemos aqui nesse mundo. Ele fala que nós passaríamos, sim, por momentos de angústias e de aflição. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos faz uma promessa, que é a promessa de que Ele, de todas essas angústias, de todas essas aflições, o Senhor nos livraria. Amados, as promessas que o Senhor faz na sua palavra, elas são imutáveis. O Senhor Deus, Ele nunca perdeu o controle. Tudo continua no controle da palma das suas mãos. Nós somos quem nos afligimos, somos nós que temos medo, que nos angustiamos. Mas o Senhor e as suas promessas, elas não mudam. Então, amados, eu estimulo você a se apegar ao que a palavra diz. No versículo 15, que ele diz que os ouvidos do Senhor estão abertos, estão atentos a ouvir o nosso clamor. Então, amado, toda dificuldade, toda angústia que você estiver passando, se ajoelha, leva aos ouvidos do Senhor, porque Ele está atentamente ouvindo aquilo que você tem para dizer a Ele. E Ele, de todas as coisas, Ele vai te livrar. Então, nessa certeza de que o Deus que auxiliou Davi é o mesmo Deus que hoje cuida de nós, façamos como Davi, e rendamos os nossos louvores ao Senhor através das nossas orações e também através dos nossos clamores e louvores. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz aí na sua casa? Eu espero que sim, e eu creio que nessa manhã nós vamos louvar o Senhor com alegria. Declaramos que nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Levante a sua mão na sua casa. Oh, adore a Ele. Eu te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Vamos declarar, você mudou. Diga isso. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, Ele acredita em nós, irmãos. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia, diga isso na sua casa. Eu pertenço ao Senhor. Aleluia. Pertencemos ao Rei dos Reis. Aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Amém. E Ele nos fez promessas. Aleluia. Aleluia. E nós estamos firmados nele e nessas promessas que Ele fez para nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Oh. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ela vai, eu sei que os teus olhos, declare isso sempre, sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declare que Ele é Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais uma vez, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Nós servimos um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não mente, que não falha, que tem cuidado das nossas vidas, que tem nos colocado no colo muitas vezes. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que tem cuidado de nós, é esse Deus que nos trouxe nessa manhã para escutar coisas que estão no coração dele ao nosso respeito.
Oh Pai, como nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Obrigada por tanto amor, Pai. Obrigada por cada uma das tuas promessas, porque nós cremos que cada uma delas vai se cumprir nas nossas vidas. Que cada uma das tuas promessas, Pai, você não é Deus que volte atrás. Não, você é o Deus presente. Você é um Deus de amor. Você é um Deus de poder. Obrigada, Pai, porque nós podemos desfrutar da tua presença. Nós podemos desfrutar das tuas promessas. Nós podemos ficar firmes cada dia mais em ti, porque tudo que o Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para cumprir. Oh Pai, obrigada, Senhor. Nós te adoramos. Te adoramos, Pai. Aleluia. Canta o refrão novamente. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A tua palavra, Senhor, vai se cumprir. Independente do que estamos vendo ou que estamos sentindo, Senhor, a tua palavra é a verdade. Tudo vai passar, mas a sua palavra permanece para sempre. E nós podemos confiar, Senhor, na tua palavra, nas tuas promessas, em tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Muito obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa na tua presença, onde nós vamos ser edificados, onde nós vamos ser ensinados, onde você vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Pai, cada uma das tuas promessas. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Ministério de Música. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, bom demais. E que bom que nós estamos aqui nessa manhã gloriosa, para exaltar e glorificar o nome daquele que vive para todo sempre. E o tema da nossa escola nessa manhã é perseverando nas promessas. Diga assim, perseverando nas promessas. Aleluia. Você já quebrou, amados, alguma promessa que você fez para alguém? Ou alguém já quebrou uma promessa que fez a você? Normalmente, quando nós quebramos uma promessa, ou alguém quebra uma promessa para nós, nós ficamos tristes, nós ficamos cabisbaixo, nós ficamos sem motivação, porque nós geramos uma expectativa de que algo vai acontecer com aquela promessa que Deus fez, que a pessoa fez. Mas nessa manhã, amados, nós vamos falar de um Deus que não falha. De um Deus que faz promessa e cumpre as suas promessas. Aleluia. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Glória a Deus. Deus é bom. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Abra aí a sua Bíblia. Aleluia. Diz assim em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então nós estamos falando de um Deus que faz promessas, de um Deus que deixou a palavra escrita, que mesmo que nós possamos falhar nas promessas que nós fazemos para Ele, aleluia, aquelas promessas dizem assim, Senhor, vai ser diferente esse ano, Senhor, eu vou te buscar mais, Senhor, eu vou fazer isso, e na hora, cadê tu?
Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então toda promessa que vem do Pai, você pode até duvidar de uma promessa do homem, mas uma promessa do Senhor você nunca deve duvidar, porque mesmo que o homem falhe, Deus não falha. Aleluia. Ele diz que não pode negar-se a si mesmo, ou seja, tudo que ele estabeleceu está estabelecido. Ele não volta atrás, ele não se arrepende, ele não é Deus que se arrepende de nada que ele estabeleceu, amados. Aleluia. Glória a Deus. Mas, Adriana, o que é promessa? Promessa, se você procurar um dicionário e você for dar uma olhada no que é um conceito de promessa. Promessa é uma ação ou efeito de prometer, de firmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. Então, a promessa é o fato de você afirmar. Você dizer assim, eu vou na sua festa. Eu vou para o culto nessa noite. Isso pode ser uma promessa verbal ou pode ser uma promessa escrita, de que você vai fazer o que você está dizendo, o que você escreveu. Aleluia. Então, promessa é isso. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus. Vamos ver quando Deus faz uma promessa. Hebreus no capítulo 10. Abra lá a sua Bíblia. Aleluia. Hebreus no capítulo 10, no versículo 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, o Deus que nós servimos, Ele faz promessa, mas Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E Ele diz assim, olha, guarde firme, fique firme. Ei, amados, cadê a sua posição? Cadê a minha posição a respeito de algumas promessas que Deus já nos fez? Será que nós estamos firmes, guardando firme a confissão da nossa esperança, ou seja, do que eu estou esperando, das promessas que Ele fez? A Bíblia diz, guarde firme a confissão da esperança, ou seja, do que você está esperando acontecer. E diz assim, sem vacilar. Não é uma hora crendo e outra hora não crendo. É sem vacilar, pois quem prometeu, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Como é bom saber que nós podemos confiar plenamente na palavra, plenamente nas promessas que Ele nos fez. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. E agora vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 20. Nós estamos falando de um Deus que faz promessa, e promessas que eu e você podemos confiar. No versículo 20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, quantas são as promessas de Deus? Ele está dizendo aqui que nele nós temos o sim. Ou seja, a promessa nele, com foco nele, na palavra dele, nós temos o sim. Ou seja, nós temos a confirmação de cumprimento dessa promessa. E ele diz, porquanto por ele é o amém. Eu tenho sim e eu tenho amém. O amém quer dizer assim seja.
E diz assim que é para a glória de Deus. Ou seja, cada promessa, amados, que Deus manifesta na minha vida e na sua vida, é para a glória dele. Agora ele diz assim, que é por nosso intermédio, é por meu intermédio, por seu intermédio, que essas promessas vão se cumprir e para a glória dele. Amém? Aleluia. E você pode estar pensando aí nesse momento, Adriana, eu tenho tantas promessas, né? E a Bíblia diz, amados, que Deus não deixa de cumprir. Ou seja, Ele faz a parte dele. A questão é, eu estou fazendo a minha parte para ver as promessas que Deus fez se cumprindo? Abra também a sua Bíblia, lá em Números, no capítulo 23. Aleluia. É hoje. Hoje Deus vai ressuscitar promessas que estão no seu coração. Porque Ele deseja manifestá-las para a glória dEle. Aleluia. Então em Números no capítulo 23, no versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Ou seja, amados, ele não mente, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia diz, porventura, tendo ele prometido, não fará. Se Deus prometeu, agora eu preciso entender, essa promessa é de Deus? Porque se for de Deus, Ele está dizendo que se Ele prometeu, Ele fará. E tendo Ele falado, não cumprirá. Então, amados, qual é a promessa que Deus lhe fez? Em que área Deus te prometeu algo? Foi na tua vida ministerial, na tua vida profissional, foi na salvação da sua família, foi em cura? Porque, amados, a palavra de Deus está recheada de promessas que são genéricas. Promessas que atingem todo mundo, mas existem promessas que são particulares. Promessas que são individuais, porque Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Ele nos chamou com um propósito, nós temos um propósito para cumprir. Nós não fomos chamados apenas para compor vamos dizer assim, esse tempo aqui na terra. Não, nós viemos com um propósito, nós temos algo para cumprir da parte do Senhor. Mas aí você pode estar dizendo, Adriana, mas eu já recebi tantas promessas de Deus. Mas por que algumas dessas promessas não têm acontecido? Você já parou para pensar sobre isso? Por que algumas promessas não aconteceram ainda? Aleluia. Será que Deus se arrependeu? Nós acabamos de ver que Deus não se arrepende. Que Deus não mente. Que se Ele falar, Ele certamente cumprirá. A questão, amados, que em toda promessa, a promessa que Deus faz, tem uma parte que é minha e tem uma parte que é sua. Então, talvez algumas promessas não se manifestaram ainda, porque você ou eu deixamos de cumprir alguma instrução da parte do Senhor. Aleluia. Pergunto para você, Adriana, eu tenho cumprido, né? Perguntando aqui para mim, será que eu tenho cumprido todas as instruções de Deus? Porque Deus dá uma instrução e em seguida que eu obedeça a instrução, algo da parte de Deus acontece. Então, nessa manhã, você vai entender, amados, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar, Ele cumpre. Mas, mesmo que Deus esteja na expectativa de manifestar a sua promessa, Ele está esperando a sua posição em obedecer às instruções que Ele já tem falado. Aleluia. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. Glória a Deus. Deus é bom, é uma honra estar aí na sua casa com você nessa manhã. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 10,
versículo 35. Diz assim: não abandoneis, porém, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então a Bíblia já está dizendo, não abandone. Será que você não abandonou algumas promessas? Será que nós não abandonamos alguns sonhos? E a Bíblia está dizendo, não abandone. Abandonar é deixar esquecido. Abandonar é dizer assim, não é para agora. Abandonar é não fazer uso. E a Bíblia está dizendo, não abandone, portanto, a vossa confiança. Ou seja, quem prometeu é fiel para cumprir? Quem prometeu eu posso confiar plenamente? Então não abandone. Porque ele diz assim, não abandone, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quando eu confio, quando eu não vacilo, quando eu me posiciono, quando eu obedeço as instruções, a Bíblia me garante, tem galardão, tem recompensa, tem reconhecimento. Aleluia! Tudo isso, amados, está reservado para mim e para você, segundo a palavra de Deus que não passa e não muda. No versículo 36 diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Quando a Bíblia diz assim, tende necessidade, ela não está falando assim, pode ser que você precise. Não, o que é necessário não pode ser dispensado. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz, com efeito, tendes. Eu e você precisamos de perseverança. E ele diz, para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a Bíblia, amados, ela deixa tão claro aqui que é necessário perseverar para que, tendo feito a vontade de Deus, diga a vontade de Deus, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Então, quando eu persevero em fazer a vontade de Deus, essas promessas são manifestas na minha e na sua vida. Agora, pensa um pouquinho nessa manhã. Você realmente tem perseverado em cumprir a vontade de Deus a respeito de cada promessa que Ele lhe fez? Vamos dizer que você tem uma promessa de ir a várias nações, levar o Evangelho. Alguém já se levantou, a próprio Deus, o próprio Espírito te instruiu a respeito disso. Você já tem a nação no seu coração, você tem orado a respeito disso, você tem aprendido os costumes dessa nação, você já sabe falar a língua dessa nação? Aleluia! Como é que nós vamos se nós não estamos nos preparando para a manifestação da promessa? Aleluia! Glória a Deus! Então diz que, havendo feito a vontade de Deus, quando eu faço, eu persevero, eu faço a vontade de Deus, a promessa se cumpre, eu alcanço a promessa. Alcançar, amados, é algo que eu vou, faço algo, chego lá e alcanço. Amém? Glória a Deus. E no versículo 37 a palavra ainda diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então ele está dizendo aqui, amados, que a palavra diz aqui, que em pouco tempo ele virá, ele não tarda. Mas todavia, enquanto ele não chega, enquanto as coisas não acontecem, a Bíblia diz que eu e você devemos viver pela fé. E se retroceder, se voltar atrás, se desanimar, se deixar de confiar, se deixar de proclamar essas promessas, a Bíblia diz o seguinte, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E no versículo 39 ainda diz assim: nós porém, diga eu porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então a Bíblia diz assim: não somos do que retrocedem para a perdição. E amados, é o que? É você perder o melhor de Deus aqui. Perder as promessas, deixar de usufruir de tudo que Deus já tem para a sua vida e para a minha vida. E ele diz assim: somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E quando fala da conservação da alma, amados, é porque é exatamente o que nos faz retroceder muitas vezes em relação às promessas, a desanimar em relação às promessas, é justamente a nossa alma. Ela olha as coisas naturais, ela visualiza as coisas naturais, ela escuta o que as pessoas estão dizendo. E a Bíblia diz que pela fé nós vamos conservar, nós vamos manter a nossa alma. Nós vamos nos manter firmes em cada uma das promessas que Deus já nos fez. Aleluia! Então nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para avançar, nós somos chamados para crer, nós somos chamados para conservar a nossa mente, a nossa alma a respeito de cada uma das promessas que Deus já fez, amados, para a minha vida e para a sua vida, porque essas promessas normalmente não vai apenas nos alcançar. Essas promessas vão alcançar muitas pessoas ao nosso redor. Por isso que ele diz que é para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos, amados, entender que entre a palavra falada e a palavra cumprida existe um intervalo, ou seja, existe uma estrada a ser construída. Não é porque você recebeu uma promessa hoje que amanhã ela vai estar cumprida. Há necessidade de perseverança, há necessidade de perseverar a respeito da vontade de Deus. Há uma necessidade da construção de uma ponte, de uma caminhada, que vai nos levar a cada uma dessas promessas. Amém? Glória a Deus. E para isso, amados, é necessária perseverança, como nós vimos. E o que é perseverança? Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. E aí? Como é que está a sua vida em relação a cada promessa? A promessa que Ele já te fez, que você vai em outras nações. A promessa que Ele já te fez, que a tua família vai ser ganha. A promessa que Ele já te fez a respeito da sua vida profissional. A promessa que Ele já te fez em relação à sua saúde. Como é que você está em relação a essas promessas? Aleluia! Glória a Deus! Então a Bíblia diz que quem persevera não desiste. Quem persevera, continua. Quem persevera, avança. Lá em 1 Coríntios, amados, no capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então a Bíblia diz: seja firme. Seja constante, seja perseverante, não vacile, permaneça na posição que Deus lhe chamou, porque todo o trabalho que eu e você fazemos para Ele, nada é em vão. Pode ser que pessoas não vejam, pode ser que algumas coisas não saiam, vamos dizer assim, exatamente da forma que eu planejei, mas Deus sonda o seu coração, Deus sonda o meu coração, e Ele, amados, é aquele que manifesta todas as coisas, porque não há nada que passe sem Deus perceber. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu quero que você vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, no capítulo 2. Aleluia. Então, se eu como uma pessoa perseverante, eu não desisto,
Dá a entender, amados, que existe uma regra para que as promessas de Deus sejam cumpridas. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Na versão, a mensagem, esse mesmo versículo diz assim: o atleta que se recusar a jogar conforme as regras, nunca conquistará o seu título. Ou seja, amados, Deus estabeleceu uma forma para que as promessas dele sejam manifestas na minha vida e na sua vida. E nós vimos que eu preciso confiar nele. E queridos, se tem alguém que nós podemos confiar plenamente, é no nosso Pai. Duvide de você, mas não duvide do Todo-Poderoso. Duvide da sua dúvida, mas não duvide das promessas que Ele já te fez. Porque Ele não volta atrás, como nós vimos. Então nós precisamos confiar, precisamos perseverar, não podemos desistir em fazer a vontade de Deus. E talvez quando nós pensamos na vontade de Deus, você pense assim: mas como? Que vontade é essa? Amados, a palavra de Deus é a vontade dele. E ele estabelece muitas coisas nessa palavra. Mas eu vou falar a respeito de duas coisinhas que é necessário para traçar esse caminho. E uma delas, amados, para que eu saiba o que fazer, eu preciso ouvir as instruções de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 1. Aleluia. Isaías. Glória a Deus. Isaías no capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muitas vezes nós queremos desfrutar das promessas, nós queremos ver a glória de Deus em manifestação, nós queremos que cada sonho, cada desejo que Ele colocou no nosso coração se realize, mas a Bíblia diz assim: não adianta só querer, é necessário ouvir, ou é necessário obedecer. Então, se quiserdes e ouvirdes, se quiserdes e obedecerdes, vamos comer o melhor dessa terra. Amados, o que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra é viver exatamente o plano perfeito de Deus para a minha vida e para a sua vida, que está totalmente relacionado com as promessas. Porque Deus promete segundo o que Ele projetou de melhor para a minha vida e para a sua vida. Por isso que Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o futuro que desejais. Então nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer às instruções, para que eu possa ter a manifestação dessas promessas acontecendo na minha vida e na sua vida. Aleluia. Agora vamos lá em Jonas, no capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Jonas, livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então veja, amados, que aqui Jonas ouviu a instrução. Deus deu uma instrução para Jonas, mas ele fez exatamente o contrário.
Então, muitas vezes Deus está dando a instrução e nós não estamos obedecendo. Como nós não obedecemos, nós não usufruímos da manifestação da promessa. E no capítulo 3 desse mesmo livro diz assim, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Amados, quantas vezes Deus vai te dar instruções a respeito de coisas que estão no coração dele e você não vai obedecer? Sabe, amados, tem dano muitas vezes, as coisas são atrasadas, as coisas não se manifestam na vontade que está no coração do Pai, porque nós não obedecemos às instruções. Nós ouvimos as instruções, mas nós queremos fazer da nossa forma e do nosso jeito. E dessa maneira as coisas não funcionam. Então eu creio, amados, que quando Deus te deu a promessa, de lá para cá, Ele já te deu instruções. Ele já te disse, vai estudar mais a minha palavra. Ele já te disse, vai orar mais pela família. Ele já te disse, declara a minha palavra todos os dias. Ele já te disse exatamente o que precisa ser feito para que as promessas sejam manifestas. Mas cadê você? Aleluia. Glória a Deus. Fala, Jeová, com teu povo. Então nós precisamos não apenas ouvir as instruções, mas a segunda coisa é obedecer às instruções. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, a palavra de Deus diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta, amados, ouvir a palavra, não adianta muitas vezes saber as promessas, se você e eu não fizermos nada. A Bíblia está dizendo o seguinte, não é que Deus deixou de cumprir a promessa dele, não. A Bíblia está dizendo que quando eu e você somos apenas ouvintes da palavra, ouvintes da promessa e não obedecemos, nós mesmos nos enganamos. Nós mesmos é que freamos a manifestação das coisas que estão no coração do Pai. Então, se Deus já te deu instrução, dê um basta hoje. Tome uma posição. O que você precisa largar? O que você precisa deixar? O que você precisa organizar? O que nós precisamos fazer para, de fato, usufruirmos das promessas que Deus já nos deu de maneira particular, privada. Talvez hoje você olhe para trás e diga assim, essas coisas que Deus prometeu, essas promessas já deveriam ter sido cumpridas. Mas quem atrasou não foi Deus, porque Deus não se atrasa em nada dele. Talvez eu e você desconectamos de ouvir e das instruções e estamos deixando de usufruir da manifestação das promessas de Deus. Mas Ele continua sendo fiel. Ele continua na expectativa de eu e você darmos um passo de obediência para que Ele possa manifestar. Porque a partir do momento que Ele manifesta, amados, a bênção dEle, as promessas dEle, Ele é glorificado. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 1. Vamos ver algo aqui. Aleluia. Essa passagem aqui fala claramente a respeito de receber, ouvir, receber as instruções, obedecer as instruções e usufruir exatamente de cada promessa que Deus fez. Então aqui, amados, em Josué, livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus começou a falar com Josué aqui, que Moisés já era morto e que ele precisava tomar uma posição para que a promessa que ele fez a Moisés fosse manifesta. Amém? E no versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então ele reforça que ele vá, que ele tome uma posição, que ele se dispõe aí, que ele leve o povo com ele, e que aonde ele pisar o pé, ele vai possuir, porque essa promessa foi feita para Moisés. E aí no versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, amados, a Bíblia está dizendo aqui que ele vá, que a promessa já tinha sido feita para Moisés, que ele tome uma posição, que ele se disponha e que Deus vai estar com ele e que ninguém vai o resistir. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu já fiz tudo que é necessário fazer. O sobrenatural eu já fiz. Eu já dei essa terra. Aonde você pisar vai ser seu. Eu vou estar com você, não vou te deixar, não vou te desamparar. Além disso, aonde você chegar, ninguém vai te resistir. Aleluia. Só que no versículo, amados, 6, aí Deus começa a dizer para Josué o que ele precisa fazer, as instruções que são necessárias para que essa promessa se cumpra. E no versículo 6 ele diz assim: seja forte e corajoso. Aleluia. Será que eu e você temos sido fortes e corajosos? A promessa foi feita. Mas será que eu tenho sido forte? Será que eu tenho sido corajoso? Ou será que quando as circunstâncias chegam, eu baixo a minha cabeça e digo assim: não era para mim não? Porque da forma que Deus estava com Josué aqui, e olha que Deus nem habitava dentro, porque eles não eram filhos. Mas Ele está dentro de nós todos os dias, 24 horas por dia. Ele nos deu autoridade no nome de Jesus. Ele já fez promessas poderosas para mim e para você. Mas Ele te diz nessa manhã: seja forte, seja corajoso. Deixe de ser covarde, deixe de baixar a sua cabeça. Toma uma posição e veja o que Deus vai fazer. Amém. Aleluia. E ele diz assim, ó: seja forte e corajoso, versículo 6. Porque tu farás esse povo herdar a terra sob juramento prometido, prometi dar a seus pais. Então ele diz que quem fará o povo herdar a terra é Deus? Não, Deus já tinha dado a terra. Olha, Josué, seja forte e corajoso, porque é você que fará esse povo herdar a terra. Sabe, amados, quando nós somos fortes, nós somos corajosos, quando nós abaixamos a nossa cabeça, quando nós confiamos, quando nós nos posicionamos em obedecer às instruções de Deus, é através de nós que pessoas vão ser curadas, que pessoas vão ser libertas, que pessoas vão ser salvas. Ou seja, nós vamos fazer com que o poder de Deus, com que a palavra de Deus, com que as promessas de Deus sejam manifestas aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. E no versículo 7 ele ainda reforça mais uma vez: tão somente, olha, sabe o que eu te peço? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie,
nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então a Bíblia está dizendo, olha, você vai ser bem-sucedido nessa terra, se você for forte, se você for muito corajoso, se você ter cuidado de fazer tudo que a lei manda, todas as instruções que eu tenho dado. E não se desvie, ou seja, não se distrai, amados. Às vezes a promessa está se perdendo porque nós estamos nos distraindo com muitas coisas. Olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para o passado. Ei, o passado você não tem mais como mudar. Mas começa a ter atitudes diferentes hoje, porque você vai mudar o seu futuro, você vai ver as promessas do Senhor se cumprindo. Se eu e você, amados, nos posicionarmos hoje, aleluia, glória a Deus, se as promessas não se cumpriram ainda, se hoje pela manhã você se posicionar, se hoje pela manhã você dizer, Senhor, eu confio plenamente em Ti, Senhor, eu não vou desistir, eu vou perseverar, Senhor, eu vou ouvir as Suas instruções, eu vou obedecer, amados, pode ter certeza que cada uma das promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Porque a parte dele, Ele é fiel. A parte dele, Ele cumpre. A parte dele, Ele não volta atrás. Aleluia! Como é bom saber que nós servimos a um Deus que não muda. Ele não está de mau humor. Não tem dia que está bom e tem dia que não está. Não, amados, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E no versículo 8 ele diz assim, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Foi Deus que prometeu, foi Deus que mandou, Ele está dizendo assim, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. O medo, amados, muitas vezes nos paralisa, e a Bíblia diz, não tenha medo, não se espante, Ele é com você, Ele é comigo, por onde quer que nós possamos andar. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos, amados, tantas promessas da parte do Senhor, para se cumprir nas nossas vidas. E nós precisamos tomar uma posição para que essas promessas, de fato, elas sejam cumpridas. Aleluia. E ele diz assim, ó. Veja, eu fiz aqui um resumozinho dessa passagem. No versículo 2 ele diz assim, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Ou seja, toma uma posição e passa esse rio. O rio era o problema, era a dificuldade para a manifestação da promessa. Mas ele diz, tome posição. No versículo 3 ele diz assim, da forma que eu prometi a Moisés, ele traz a memória de Josué, de que ele já tinha feito uma promessa, e que independente se a promessa estava sendo para Josué ou para Moisés, ele não volta atrás, ele prometeu e ele é poderoso para cumprir. No versículo 5, ele diz assim, ninguém poderá te resistir, serei contigo, não te deixarei nem desampararei, ou seja, estarei sempre com você. E nos versículos 6, 7 e 8, ele diz, seja forte, seja corajoso. Faça segundo a lei, ou seja, segundo as instruções. Não te desvie. Não perca o foco, não se distraia com as coisas que têm tentado te paralisar. Não cesse de falar do livro da lei, não cesse de falar as promessas, de trazer a existência, de falar para você mesmo e para as circunstâncias, que quem fez a promessa é fiel para cumprir.
Aleluia. E medite, amados, dia e noite. Ou seja, alimente o seu espírito, alimente a sua alma com essa palavra. E ele diz, se você cumprir tudo isso, Josué, se você obedecer todas essas instruções. Mas qual era a instrução de Deus? Toma uma posição. Se alimente da palavra. A instrução não era outra, não era que ele brigasse. A instrução não era que ele partisse para cima. Não, a instrução era, tome uma posição. Chame o povo, instrua o povo. E esse rio, ele vai ser aberto. Porque eu prometi. E essa terra já foi dada para vocês. Aleluia. Então nós vamos ser bem-sucedidos, amados. Nós vamos ver a manifestação dessas promessas a partir do momento que eu e você cumprimos as instruções das coisas que estão no coração de Deus. E quais foram as promessas que você precisa trazer à memória nessa manhã? Quais são as promessas que Deus já lhe fez? Quais são as promessas que estão no seu coração e que por alguma razão você deixou ela guardada? Está lá naquele quartinho guardado. Mas quando se fala de promessa, quando se fala de coisas que estão no coração do Pai, isso começa a queimar dentro de você. São promessas em que área? São promessas ministeriais. Deus te chamou para levar a palavra, para ensinar o seu povo, para profetizar as nações. São essas promessas. Aleluia. Deus não volta atrás em nenhuma das suas promessas. São promessas profissionais, são promessas de saúde. Talvez nesse momento que você está meditando a respeito dessas promessas, você pode estar pensando, Adriana, mas tem um rio Jordão aqui na minha frente. Mas tem algumas dificuldades que estão aqui na minha frente. E amados, não importa. A Bíblia diz que Deus, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Muitas vezes nós estamos esperando que o rio seque. Muitas vezes nós estamos esperando que as dificuldades passem. Mas, amados, é justamente quando essas coisas parecem que não vão acontecer, diga assim, parece, que nós nos posicionamos, que nós confiamos, que nós nos levantamos em fé. Aleluia. Que as promessas de Deus começam a ser manifestas nas nossas vidas. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Samuel, se você puder vir para cá. Hebreus no capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe, queridos, eu tinha uma promessa. E eu tinha um desejo no meu coração de que eu ia ter o meu esposo servindo junto comigo no ministério. E eu passei 7 anos congregando em uma igreja sem ele. Fiz o rema e teve um ano que eu tomei uma posição e fiz a matrícula dele no rema. E quando eu fui, comprei um caderno, coloquei a matrícula dentro e entreguei para ele como um presente, embrulhei num pacote de presente, dei para ele.
E quando ele abriu que ele olhou, olhou para mim e disse assim: eu não vou fazer o rema. E me devolveu o pacote e ele saiu do quarto. A gente estava no quarto. E nesse momento, amados, eu lembro como hoje. Eu estava assim encostada numa parede e eu encostei e fui escorregando, sentando assim no chão. E nesse momento, Deus trouxe ao meu coração a letra de uma música. E eu comecei a cantar essa música. Nesse momento, amados, lágrimas caíam do meu rosto. Nós temos uma alma, é bem verdade. E a letra dessa música, ela diz assim... Eu quero que você diga para você mesma, porque foi isso que eu cantei nesse momento. Eu não vou desistir. Diga para você mesma: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não posso ser derrotado. Diga para você nessa manhã: eu não vou ser derrotado. Porque o Senhor, Ele está comigo. Diga assim: porque o Senhor está comigo e minha é a vitória. Aleluia. E amados, eu comecei a cantar essa música. E foi vindo aquela força por dentro, me dizendo assim: ei, cada uma das minhas promessas eu vou cumprir. Não desanima, não baixa a sua cabeça, porque eu prometi, eu sou fiel para cumprir as promessas. Aleluia, aleluia. Eu não posso desistir, você não pode desistir. Eu não vou desistir. Eu não posso ser derrotado, pois o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Eu não vou. Eu não vou desistir. Eu não posso ser derrotado, pois o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, aleluia, minha é a vitória. Oh, minha é a vitória. Aleluia. Nós temos uma vitória, amados, que foi conquistada na cruz do Calvário. Nós não podemos desistir. Nós não podemos ser derrotados. Todo-Poderoso está conosco. Ele habita dentro de nós. Ele nos chamou. Ele nos ungiu. Ele é fiel em cada uma das suas promessas. Ele não vai voltar atrás. Toma uma posição nessa manhã. Avança. Oh, aleluia. Eu sou. Eu tenho, eu posso, eu sou. Nele
eu posso, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que nessa manhã você vai sair diferente aí. Você tomou uma posição nessa manhã. Você entendeu que você não foi chamado para desistir. Que quem tem que desistir é o diabo. Quem tem que desistir é as circunstâncias. Quem tem que desistir é qualquer coisa que se levantar contra o ungido do Senhor. Oh, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos cumprir tudo o que está no coração do Pai. Aleluia! Oh, obrigada, Pai. Tu és bom, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E se você está aí nessa manhã e ainda não tem uma aliança com aquele que faz promessas e não volta atrás, com aquele que nos chama para viver uma vida em abundância, com aquele que nos resgata do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então, se você está aí nessa manhã, eu não estou te chamando para uma denominação, estou te chamando para o reino de Deus, o reino de promessas, o reino que muda vidas e circunstâncias. Aleluia! Se você está aí, eu quero que você feche seus olhos, porque eu sei que o Senhor está falando com você nessa manhã, porque eu sei que existem coisas no seu coração que Deus tem colocado e Ele tem te chamado. Ele tem dito assim: venha para perto de mim. Eu preciso de você aqui pertinho de mim. Então diga assim: Senhor, nessa manhã, hoje, o Senhor preparou esse dia para alcançar a minha vida. E diga assim: eu te recebo, Pai, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais viver os meus projetos, os meus planos, mas eu quero viver as tuas promessas. Aleluia. Pai, no nome de Jesus eu te apresento cada uma dessas pessoas que nessa manhã resolveu te receber como Senhor e Salvador da vida delas. Eu declaro que cada uma dessas pessoas são livres em nome de Jesus. Que elas vão cumprir, Pai, tudo que o Senhor tem para a vida delas. E que cada uma das tuas promessas se cumprirão. Porque elas entenderam nessa manhã que o Senhor é um Deus de promessas, que o Senhor é um Deus de aliança, que o Senhor não mente, que o Senhor não volta atrás. Aleluia! Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de manifestar a sua glória aqui nessa terra. E se você também está nessa manhã sentindo alguma dor, alguma enfermidade, alguma coisa está te incomodando, fica de pé. Eu quero orar nessa manhã por você. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas pessoas. Eu declaro a sua unção, Pai, o seu poder, indo lá na casa delas, no trabalho delas, indo nesse hospital, aonde essa palavra está chegando. E declaro, Pai, poder tocando essas pessoas do fio de cabelo à planta dos pés. E cura sendo manifesta, cessando toda dor. Tudo que tem, Pai, incomodado esse corpo, eu declaro cessando agora, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Foi uma grande bênção, amados, estarmos juntos nessa manhã, honrando e glorificando e trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. As suas promessas são verdadeiras. E elas vão se cumprir na minha vida e na sua vida a partir do momento que nós decidirmos confiar, perseverar e obedecer às instruções dele. Agora, se você fizer isso, se prepara. Porque vai ser comemoração em cima de comemoração. Porque o nosso Deus é um Deus de alegria. É um Deus de alegria.
E Ele deseja se manifestar na minha e na sua vida para a honra e glória dEle. Amo vocês, estou com muitas saudades e nos vemos. Fica na paz do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, amados. Que palavra poderosa, amém? Nós devemos perseverar, porque as promessas do Senhor na nossa vida se cumprem, amados. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Agora, amados, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaustastes por cabeça sobre todos. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Amados, se nós retornarmos ao início do capítulo 29 de 1 Crônicas, nós vamos ver que Esdras, ele narra o momento em que Davi reúne o seu povo e ele compartilha a informação do quanto ele havia reunido ao longo dos anos para a construção de um grande templo ao Senhor. Amados, Davi, ele fala em ouro, ele fala em prata, em cobre e pedras preciosas. Tudo isso ele reuniu para a construção de um templo ao Senhor. E ao ouvir isso, os líderes do seu povo, eles ficaram tão inspirados com a atitude de Davi, que eles resolveram fazer o mesmo. E voluntariamente eles foram lá e depositaram as suas riquezas para a construção de um templo. E naquele momento, amados, foi levantada uma vultuosa oferta. Para vocês terem uma ideia de quão vultuosa foi essa oferta, os estudiosos afirmam que nos dias atuais, isso corresponderia à casa dos bilhões de dólares. Foi muito dinheiro, eram muitas riquezas. Mas, amados, Davi, em momento nenhum, se nós voltarmos aqui ao trecho que nós acabamos de ler, em momento nenhum ele se vangloria da atitude dele. Em momento nenhum ele toma parte daquela grande doação que ele fez para a obra do Senhor. Ao contrário, amados, Davi, ele rende graças ao Senhor. E ele reconhece que toda aquela riqueza que era dele, que ele entregou à obra do Senhor, veio do Senhor. E o que ele estava fazendo era apenas devolver ao Senhor. Davi, ele deixa claro que ele se sentia privilegiado em poder estar contribuindo com a obra do Senhor. Amados, é esse o pensamento que nós devemos ter ao dizimar e ofertar. Nós devemos ter em mente que tudo que chega às nossas mãos, toda riqueza, toda provisão, ela vem do Senhor. E que nós somos privilegiados em poder devolver uma parte daquilo que nós recebemos dele e contribuir com a sua obra. E nós rendemos graças ao Senhor, amados, pela voluntariedade dos seus corações em dizimar e ofertar, amém? Se você tem no seu coração de ofertar e dizimar nessa manhã, amados, está aparecendo aí na sua tela os nossos dados para que você possa fazer a sua transferência ou o seu depósito bancário. Agora, se for melhor para você, a nossa secretaria está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 12 horas. Nós temos sempre uma pessoa na nossa secretaria que está preparada para te receber e fazer o recolhimento desses dízimos e ofertas, amém?
Eu queria que você fechasse os seus olhos para que eu possa orar pela sua oferta. Amém? Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças, Senhor, pelos dízimos e as ofertas, Senhor, plantados pelos meus irmãos, Senhor, na Tua obra. Te rendemos graças, Senhor, porque temos a consciência, Senhor, de que todo o suprimento nas nossas vidas, ele vem do Senhor. A força das nossas mãos, Pai, para trabalhar, Pai, para batalhar dia após dia, Pai. Tudo isso vem do Senhor, Pai. E a Ti nós devolvemos, Pai, voluntariamente, Senhor, de coração, com a consciência, Pai, que nós somos privilegiados, Senhor, em poder estar semeando na Tua obra, Pai. Te rendemos graças pela provisão, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o culto já está encerrando, mas eu queria estimular você a estar nos seguindo nas redes sociais, amém? Nós somos Verbo Barro Duro Maceió no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então segue lá as nossas páginas, se inscreve no nosso canal do YouTube e não deixe de compartilhar o link das nossas ministrações, para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas por essa poderosa palavra que tem sido ministrada, amém? Agora eu vou chamar o pastor Júnior para que ele possa dar a bênção pastoral, amém? Aleluia, glória a Deus. Que saudade, amados, de vocês, amém? Que palavra poderosa, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam abençoados na prática dessa palavra. Então, hoje à tarde, descansa bem, tá? Nós vamos ter uma boa palavra à noite que vai trazer muitas revelações da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida, amém? Tenha um dia abençoado para vocês. Um abraço.